Amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Agenda Cristã. A gente vai fazer antes uma pequena leitura do livro Vida Feliz e a mensagem é assim: ouve com atenção e cuidado. Não te apresses em cortar o assunto como se já tivesses entendido. Há pessoas que têm dificuldade de expressão e tornam-se difíceis de serem compreendidas. Após ouvires, se a circunstância permitir, dialoga um pouco com o expositor, a fim de que o tema te fique esclarecido e o apreendas. Quem ouve bem, penetre os melhores ensinamentos que lhe chegam. Ouvir é ainda uma arte um pouco exercitada. Então, depois dessa leitura, vamos fazer a nossa prece agradecendo ao nosso Mestre Jesus, Alta de Souza, e a espiritualidade amiga por estar sempre conosco nesse momento e em tantos outros, pedindo para que esse estudo do livro Agenda Cristã possa ocorrer com serenidade e que as palavras a serem ditas aqui possam ajudar a todos aqueles vinculados a esse estudo, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, a gente dia 27, né? A gente vai falar do livro Agenda Cristã, do item 7, capítulo 7, Solicitação Fraterna. E aí, ele vai falar, né, de uma solicitação fraterna, ele vai falar de algo que tem a ver com essa fraternidade. Vai falar de ajuda, vai falar de caridade, até o que a gente acabou de ler, né? Falando sobre ouvir o outro. A gente se preocupa tanto em fazer caridades materiais ou caridades de portes muito grandes, e por isso a gente acaba não fazendo, porque a nossa intenção, por mais que seja boa, por melhor que seja, no final esbarra na nossa falta de tempo, na nossa falta de dinheiro. E ele acabou de dar um exemplo, a Joana de Ângeles, né, acabou de dar um exemplo, como ouvir pode ser uma caridade, é uma caridade que não custa dinheiro, custa tempo, sim, custa paciência muitas vezes, e talvez por isso a gente faça menos ainda do que doar alguma quantia. Então vamos lendo e comentando. Então ele começa falando o seguinte: ajude com a sua oração a todos os irmãos, que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém. Então, o primeiro pedido, o primeiro convite que ele faz é que a gente possa orar por aqueles que nunca conseguem encontrar tempo para ajudar outra pessoa. É, essa também é uma forma de caridade pelo outro. Você orar, pedir por aquele que não consegue orar ou por aquele que não consegue fazer algo útil ainda. Orar também por aqueles que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte. Orar pelos que trajam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações. Orar pelos que contemplam 1000 castelos nas nuvens, mas que não acendem nenhuma vela no chão, que somente cooperam na torre de marfim do personalismo, sem lhe descerem os degraus para colaborar com os outros. Orar pelos que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção. Orar pelos que devoram o precioso tempo dos ouvintes falando exclusivamente de si. Antes da gente continuar, eu tô achando interessante esse texto, não sei se vocês concordam comigo, mas normalmente são pessoas que nós temos implicância ou que nós temos um julgamento negativo e acabamos por julgar e falar mal dessas pessoas, né? Então, são essas pessoas que não ajudam ninguém, essas pessoas que estão sempre falando de si, essas pessoas que falam de 1000 coisas que elas querem fazer, mas que sequer fazem alguma coisa enquanto estão aqui na Terra, né? Quando ele fala dos castelos, essas pessoas que só falam mal dos outros, que só falam mal da vida, que só falam que acontece coisa ruim, né? Essas pessoas, se você lembrar de alguém no seu convívio, né, que faça isso, normalmente são aquelas pessoas que a gente revira os olhos e também não quer ajudar. E a gente fala, eu não vou ficar perto de fulano porque fulano só fala mal dos outros. Eu não vou ficar perto de fulano porque fulano
só sabe falar de si o tempo todo, ele não tem outra fala, e eu tô aqui passando as necessidades e ele nem aí para mim. E ele pede para que a gente ore por essas pessoas, porque no fundo elas precisam de oração. Elas estão doentes de alguma forma, elas estão com a sua alma adoecida de alguma forma, e nós temos que ajudar com a oração, para que elas possam sair desse lugar de inércia, né? Em relação à evolução. E aí, continuando, orando, orar pelos nossos irmãos que desistem de continuar aprendendo na luta humana, né? Então, tantas as pessoas que eh, tiram a sua própria vida, abreviam a sua própria vida antes da hora, mas também aquelas que morrem em vida, né? Aquelas que continuam aqui vivendo, mas que não fazem mais nada, não têm interesse na vida, não têm interesse em fazer nada de útil. Aquelas também que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas, que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo, que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que fazem o culto sistemático à enfermidade ou obstáculo e que são doentes graves que necessitam do amparo silencioso. Né? Então, esse olhar ele é muito complicado porque normalmente, como eu falei, se são pessoas do nosso dia a dia, normalmente nos fazem mal, normalmente atrasam o nosso tempo, atrasam o nosso trabalho, tiram vantagem. Então, assim, é muito complicado lidar com isso. É como se eu falasse assim, poxa, eu ainda vou fazer oração para essa pessoa, né? Mas é justamente por isso. É nessa hora que a gente exercita a nossa paciência, é nessa hora que a gente exercita o nosso egoísmo. Como? Apesar da pessoa nos fazer algum mal ou deixar de fazer algum bem, nós ali estamos através da oração desejando que ela melhore. Né? E eu acho interessante porque orar por essas pessoas não significa que nós vamos aceitar tudo que elas fazem. Não significa que nós não vamos se impor, que nós não vamos reclamar, que nós não vamos chamar para conversar. Falei assim: olha, fulano, vamos supor, dentro de um relacionamento, né? Você tá com uma pessoa que só fala dela, só fala dela, só fala dela. Em algum momento, você vai ver a necessidade, a outra pessoa vai ver a necessidade de falar: olha, você só fala de você, eu tô aqui tentando conversar, mas você não dá atenção. Né? E aí, isso é uma coisa, você vai se posicionar, você vai ter uma postura e você vai falar. Mas em paralelo, em silêncio, no seu momento de conversa com Deus, você vai orar para que essa pessoa melhore. Você vai orar para que essa pessoa entenda aquilo que você falou, entenda aquilo que você jogou a semente, né? Então, a oração e muito do que Jesus também fala no, né, no amar os inimigos, dar a outra face, ela está muito ligada a essa solicitação fraterna, né? Porque em nenhum momento ele fala para você amar uma pessoa que te faz mal, amar no sentido como você ama uma pessoa que você quer bem, né? Não é a mesma medida. O amar significa não desejar o mal. O amar significa, através da oração, você pedir que aquela pessoa melhore. Você pedir que aquela pessoa enxergue a luz. Você pedir para que aquela pessoa tenha misericórdia divina, apesar de todas as coisas que ela vem fazendo contraditórias, contrárias à evolução. Né? Então, esse texto, Solicitação Fraterna, ele vai falar disso, né? Deixando essa mensagem, deixando esse convite para que nós, durante as, as intempéries emocionais que nós passamos no nosso dia a dia, que antes de julgar, que antes de xingar, antes de desejar mal, nós possamos lembrar de fazer essa de atender, melhor dizendo, essa solicitação fraterna. Né? Ser fraterno com os nossos espíritos afins, ser fraterna com os nossos desafetos também, ser fraterna com aqueles entes queridos que de repente já não estão mais conosco, mas nós sabemos que através da oração nós podemos nos comunicar e fazer chegar as nossas vibrações de cura, de paz e de amor. Então, depois desse estudo, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Alta de Souza mais uma vez e a sua equipe espiritual que nos acompanha nesses estudos virtuais, pedindo para que nós possamos sempre lembrar dessa mensagem, pedindo para que nós possamos sempre estar em oração pelos nossos amigos, parentes, encarnados e desencarnados, afetos e desafetos, para que nós possamos sempre lembrar que isso vai nos ajudar na caminhada da nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus.